noite. Tentando ser o mais pontual aqui possível. Deixa eu colocar um filtro, porque hoje só vai de filtro. Então, gente, nós falaremos hoje sobre um tema que eu acho que é crucial. Na live passada, eu fiz a seguinte pergunta: o que é que vocês querem na prática psicológica? Não é isso? E muita gente disse, aí eu acho que eu sei o que eu não quero. Já é um caminho. E aí, pensando nisso, nessa questão, eu fui pesquisar, né? E encontrei um texto muito bom que fala sobre a nossa filosofia pessoal. E eu achei tão pertinente porque muitas vezes a gente tá tão perdido no meio de tudo aquilo que a gente adquiriu do outro pra gente, que a gente esqueceu completamente do que a gente é e do que a gente sente, tá? Eu só queria que vocês me dissessem se o áudio tá bom, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só pra gente começar. Tá só um joinha pra mim. Boa noite a todos. Tá, Gui? Pronto, vou continuar aqui. Então, essa live, que vai ser rápida, tá? É a nossa live da nossa filosofia pessoal. Então, hoje a gente vai trazer perguntas. Hoje não vai ser uma live de respostas, e sim de perguntas. E que essas perguntas nos levem a trazer boas respostas. Aquelas respostas que a gente muitas vezes entra até em crise tentando encontrá-la. E aí é interessante refletir o porquê de essas questões virem tanto. A primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é: vocês já pararam para pensar qual é a filosofia pessoal de vocês? Se é possível ter uma filosofia pessoal? Já viram isso? Já ouviram? Quando se pensa em filosofia, se pensa nos grandes filósofos, né? Mas e o pensar sobre nós mesmos? Quem é que ensina isso a gente? Ninguém. Eu vou falar mais na frente, mas uma das coisas que me chama muita atenção na terapia é que muitas vezes a gente pergunta para o paciente: tá, mas e o que é isso que tu tá sentindo? Tenta falar o que tu tá sentindo. E ele diz: eu não tenho palavras para dizer. Eu não sei. E isso chama muita atenção. Isso tem uma informação para passar pra gente. Mas diante dessa pergunta, qual é a sua filosofia pessoal? Vocês também podem se perguntar: em que é que eu acredito? Em que é que vocês acreditam? E não se prende para responder. Que vier à tua cabeça, tu responde, tá? E quando se faz essa pergunta: qual é a minha filosofia pessoal? E no que é que eu acredito? Minimamente precisa-se de tempo para poder responder. Tempo esse que muitas pessoas não têm. Tempo esse que muitas pessoas passam pela vida e não conseguiriam responder. É necessário muito tempo. Além desse tempo, de repertório. Se você chega para mim e diz: Ilka, qual é a tua filosofia pessoal? Se eu nunca conseguir me conectar comigo, como é que eu vou te responder? Nesse momento, me lembra a fala do meu paciente. Fala o que é que tu tá sentindo. E ele diz: eu não consigo. Eu não consigo, eu não sei dizer. É porque essa pessoa, ela não tem repertório. E o nosso repertório, ele é baseado na nossa observação.
Então isso quer dizer o quê? Que a pessoa não se observa. E veja o quanto a gente perde da gente quando a gente não se observa. E aí vem uma outra questão. Será que é porque a gente não sabe fazer as perguntas certas? O grande segredo não são as respostas, mas sim as perguntas, né? Quando você faz a pergunta certa, você consegue chegar ao objetivo. Isso em qualquer área. Ou, outro ponto, essa falta de repertório nos limita. E nós não fomos ensinados a pensar sobre nós. Tá, se nós não fomos orientados, ensinados a pensar sobre nós, um dos motivos para isso, porque não faz parte da nossa cultura pensar sobre. A gente pega muito mais o que está posto. Isso é fato. Sabe por quê? Porque pensar, e eu sempre falo isso para os meus pacientes, pensar dá muito trabalho. Quando a gente coloca uma tarefa de casa, um exercício terapêutico que diz, olha, você vai pensar sobre isso e vai ser muito incômodo. E mesmo assim você vai continuar pensando. Nós não fomos ensinados a pensar. Nós fomos ensinados a pegar o que já está posto e assumir como se fosse nosso. Nós pegamos o caminho mais curto. Pegar o que já foi pensado, pegar o que já foi posto é o caminho mais curto. E de quem são as pessoas que a gente pega essas referências? De quem a gente convive? Os nossos pais, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos amigos, os nossos colegas, de quem eu leio. Então a gente começa a pegar essas referências dos influencers. Às vezes você nem gosta, mas tá na moda. Para você não ficar fora, você acaba pegando essa referência. Então você começa a pensar e a criar uma filosofia. No seu estilo, no seu jeito, mas isso não é uma filosofia pessoal. Original, né? Ela não é uma filosofia original, e sim uma filosofia copiada. No caso, a filosofia pessoal do outro, tá? E aqui, as questões que eu quero trazer para vocês é construir uma filosofia própria, o seu jeito de ser, tá? Vocês, em algum momento da vida de vocês já se encontraram em crise? Eu tô vivendo uma crise. Eu não sei quem eu sou, eu tô meio sem sentido, eu tô meio sem saber quem eu sou, o que é que eu vim fazer nessa vida. E isso se dá muitas vezes porque nós não fomos ensinados a pensar. E a gente só vai captando as coisas do outro, tá? Então, quando... Isso não é ideia minha, tá, gente? Eu tô trazendo aqui a ideia do Robert Taib, onde ele pontua muito bem essa volta ao ser, esse reconhecimento. E veja só, a palavra reconhecimento é conhecer outra vez. É reconhecer. Então, você já conhece e você volta a conhecer. E isso é quando a gente é criança. Por exemplo, do que é que você gosta de fazer? E que você deixou de fazer? Porque outras pessoas disseram que não era legal. Tá? Então, quando você se sentir decepcionado com a rotina do trabalho, pessimista sobre as habilidades que você tem que desenvolver na empresa, para pensar se aquela situação que você está é porque você não está se satisfazendo e aí você está simplesmente tentando satisfazer o outro, a vontade do outro.
Se sim, é hora de voltar e reconhecer quem você é. E aqui esse autor, muito bom por sinal, ele traz algumas questões que ajudam você a reconhecer o que você já sabe e o que você acredita, que simplesmente ficou perdido nessa linha da vida, dentre esses contatos, dentre essas relações que a gente acaba tendo. Então, voltar para si, além de tudo, é um ato de coragem, tá? Então, ele listou 11 perguntas que faz com que a gente desenvolva a nossa filosofia pessoal. E que perguntas são essas? A primeira pergunta, eu fiz até um post, que foi postado hoje. E você tem que responder e confiar na primeira coisa que vem à sua mente, tá? Qual é a coisa mais importante na vida? E nessa hora, você não vai pensar no seu pai, você não vai pensar no que a sua mãe falou, você não vai pensar no que seu irmão falou, você não vai pensar no que o seu cônjuge falou. Você vai pensar naquilo que é mais importante para você. E não tem medo, não tenha medo do julgamento. Ah, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Vamos suspender isso aí. Tá? Esse é o primeiro ponto. Qual é a coisa mais importante na vida? Essa pergunta é uma pergunta audaciosa e que merece uma resposta minimamente corajosa. É ter medo e mesmo assim responder. Não ter medo do julgamento. A segunda pergunta que ele faz é: qual é o propósito da vida? Qual é a função que você acha que você tem nessa vida? O que é que você precisa fazer? Qual é o propósito da sua vida? Primeiro, uma pergunta, em seguida ele faz outra e faz outra na mesma questão. Qual é o propósito da vida? E mais uma vez, não pense em julgamento, tá? O julgamento limita a gente. Primeira coisa que você tem que pensar. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da sua vida? E o que só você pode fazer, criar ou oferecer. Gente, isso aqui dá para pensar um mês. Mas pensar é tão desgastante, tão difícil, que a gente evita. A gente evita pensar. E é por isso que a gente acaba deixando a nossa identidade, a gente acaba pegando dos outros, porque o caminho já foi feito. Tá? Depois dessa questão, qual é o significado dos relacionamentos e das famílias? Qual é a sua responsabilidade para com os outros? E aqui já me vem uma questão. Toda vida que eu penso em responsabilidade, eu penso em limite ao mesmo tempo, porque uma coisa está muito atrelada à outra, responsabilidade e limite. Então, qual é o significado dos relacionamentos e das famílias? E qual é a sua responsabilidade para com os outros? Por que as relações mudam? Por que as relações mudam, gente? Porque as pessoas mudam, será? Que o contexto muda? O quanto as pessoas podem mudar? Quando sabemos que a mudança é necessária? Gente, uma pessoa dependente emocional não responde essa questão. Quando sabemos que a mudança é necessária? Aí agora vem a questão do limite. Quais são os limites do relacionamento? Quem estabelece isso? Quem, quando vai iniciar um relacionamento, peraí, vamos conversar aqui como é que vai ser esse relacionamento? Quem é que faz isso? Pouquíssimas pessoas. Quando os relacionamentos devem terminar? Sim. Sim.
há amores que não devem ser vividos. Simples assim. E aí vem uma questão, e o que é que significa o compromisso? Vocês estão vendo como são questões que nos fazem pensar e vai chocar com coisas que estão postas aí, e isso lembrando que aqui a resposta é a sua, é você, tá? Se outra pessoa vai gostar, tem problema não, é você. Qual é a relação entre fazer alguma coisa para você e fazê-la para os outros? Gente, essa pergunta eu vou repetir. Qual é a relação entre fazer alguma coisa para fazer e fazê-la para os outros? Conheço muita gente que esqueceu há tempos de fazer coisas para si e só faz coisas para os outros. Tá aí os relacionamentos abusivos. O que significa amar alguém ou amar alguma coisa? Gente do céu. O que é que significa amar alguém ou amar alguma coisa? Horas para responder. O que os pais mais devem ensinar aos filhos? O que é que vocês acreditam que os pais mais devem ensinar aos filhos? Isso aqui não pode passar batido na criação de uma criança. Na criação de alguém. Na educação de alguém. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui, se eu perguntasse uma coisa, todas elas estariam diferentes. Quais são os limites da responsabilidade e dos envolvimentos dos pais? Eu já diria fazer, criar um ser pensante. E eu acho muito corajoso de um pai quando ele abre mão disso. Desejar que o filho seja um ser pensante. Porque muitas vezes isso vai contra as próprias regras dos pais. E ele não quer ser contrariado. Então é preferível que meu filho não pense. Meu filho copie. Gente, isso gera uma crença de desvalor que você vê na voz do adulto quando ele diz assim: eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, me ajude. É assim que chega pra gente. Você vê um adulto de mais de 30 anos completamente perdido. E quando você começa a investigar, meu pai não deixava eu fazer nada, meus pais não deixavam eu fazer nada. Eu não saberia fazer. Eles iam lá e faziam, eles diziam: ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. A vida toda. Como é que esse adulto vai, quando o adulto tomar uma decisão, se ele não aprendeu isso na vida? Ele não foi ensinado a pensar, ele não foi ensinado a entender. Meu filho, existem responsabilidades e existem limites. E assim, na melhor da intenção, eu vejo até como uma tentativa de proteção dos pais. Uma tentativa equivocada muitas vezes, mas que vai criar um adulto completamente comprometido. Qual é o papel das emoções na nossa vida? Eu amo falar das emoções. Qual é, gente, o papel das emoções na nossa vida? É ela que faz com que a gente fique vivo, né? Que a gente seja vivo. Tem um filme que eu acho tão interessante, agora eu não vou lembrar do nome do filme, tá? Mas eu vou pesquisar e vou colocar no textinho aqui. Que as pessoas vivem numa sociedade futurista e por isso que é tão importante o papel das emoções e o quanto ela nos faz humanos imperfeitos, mas humanos mesmo assim no sentimento de humanidade compartilhar. Nessa sociedade, nesse mundo futurista, todas as pessoas são obrigadas, antes de sair de casa, colocar o pulso numa maquininha, como se fosse uma maquininha de ticket, né? de passe, de transporte, de metrô, alguma coisa assim, e você passa o pulso. Então, toda vida que você passa o pulso, ali é colocado uma substância no seu corpo que anula as emoções. É tanto que todo esse mundo que eles vivem é um mundo cinza.
Então as pessoas não brigam, as pessoas não são felizes, ninguém escuta música, ninguém entende de arte, ninguém entende poesia. As pessoas, elas se aproximam pela simples necessidade de vínculos básicos, tá? Até mesmo porque a criação, a procriação é feita de maneira artificial. Então as pessoas, elas começam a ficar muito mais parecidas com robôs. Essa é a grande questão, né? Que as emoções nos deixam humanos. Inclusive o sentir raiva é adaptado, o sentir medo também. E aí, né, pra quebrar essa questão desse filme, tem um garoto que ele começa a não mais passar o pulso na máquina. Então ele começa a sentir coisas que ninguém na idade dele experimentou. Mas aí ele foi banido, claro, desse mundo. E aí vale a pena, mas eu vou colocar o nome do filme aqui. Vale a pena vocês assistirem. O poder das relações na nossa vida. Perdão, o poder das emoções na nossa vida. Extremamente importante. Qual é o propósito do meu trabalho? Seja você quem for e trabalha onde for. Qual é o propósito do teu trabalho? Qual é o sentido do teu trabalho? O que é que teu trabalho vai ter de diferente para agregar a sociedade? Qual é o propósito? E quanto à última pergunta, desenvolvendo, gente, a filosofia pessoal, tá? A live hoje, para quem tá chegando agora. Quanto de nossa vida é controlada pelo nosso passado? Nossa. Vocês têm ideia dessa pergunta? O quanto de nossa vida é controlada pelo nosso passado? Gente, só me vem crença desadaptada na minha cabeça. Que é só o que a gente vê, né? Os consultórios aí tá cheio de pessoas que têm crenças desadaptadas por coisas que aprenderam lá no passado. E aí eu sempre pergunto de uma maneira bem racional com o paciente, tá? Existe possibilidade de mudar o passado? Existe? Não. Racionalmente não. A gente pode sonhar com isso. Existe uma maneira de viver o futuro? Não. Só existe o agora. É isso que a gente pode fazer. Então, quantas pessoas têm vida pensando no passado? Quantas? Não conseguem se livrar, não conseguem perdoar. Escutam uma vozinha no ouvido dizendo: você não vai conseguir. Você não é capaz. Não, você não nasceu para isso não. Gente, isso é terrível. Você não suporta isso não. Procura fazer outra coisa da tua vida. E isso a gente acaba acreditando, né? A gente acaba acreditando e a gente começa a reproduzir. É isso que eu falei no início da live. O quanto do nosso repertório é nosso e o quanto a gente está só reproduzindo de outras pessoas. Reproduzindo dos nossos pais, reproduzindo muitas vezes dos nossos professores, reproduzindo dos nossos tios, cuidadores, dos nossos cônjuges, né? E aquela vozinha fica reverberando. Entendeu? Então, cada vez se mostra mais necessário o autoconhecimento. Nós tivemos agora a campanha Janeiro Branco, que fala sobre justamente a conscientização da importância da saúde mental. E é sempre bom a gente falar sobre isso, porque ainda hoje, com toda a informação, enxurrada de informação que a gente tem na internet, muita gente ainda acha que é besteira, que é frescura, que é falta do que fazer. E não é. Quando você encontra um adulto, um adolescente é até esperado que isso aconteça. Mas quando você encontra um adulto que não sabe para onde ir, completamente comprometido, a questão laboral, a questão educacional, a questão de trabalho, porque
simplesmente escuta a voz do Pai, a voz de alguém dizendo: você não é capaz, você não é capaz. E essa pessoa, mais do que ninguém, precisa sim pensar sobre a filosofia pessoal. A filosofia pessoal é você se reconectar com você mesmo. O que é que eu quero? Independente de quem quer que ache alguma coisa. O que é que eu acho importante? Então, diante de todas essas perguntas que eu fiz a você, e não se desespere em responder, porque elas precisam de tempo e é bom que leve tempo. E quanto mais você pensar, melhor. E digo mais, quanto mais doer nesse pensamento, melhor. Você vai se aproximar mais ainda do que você quer. E mais ainda de você. Tá? A importância de se fazer terapia é uma das coisas que eu vou levar para o resto da minha vida, em defesa da importância de se fazer terapia. Faça terapia. Se conheça. Quando você faz terapia, você sabe dos seus limites, você acessa os seus limites e você acessa uma coisa muito melhor, que são todas as suas potencialidades. No momento que você se reconhece frágil, você está forte. Isso não tem para onde correr. Parece frase pronta, né? Mas é isso. É importante pensar nisso. Então, não tenha medo do processo do autoconhecimento. Dizer para você que terapia é só oba-oba, não é. Terapia, psicoterapia, é esse tipo de pergunta. O quanto você está disposto a chegar no seu eu? O quanto você está disposta? E, gente, muitas vezes é doloroso. Por quê? Porque muitas vezes a gente não quer lembrar daquilo que feriu a gente. Mas é justamente naquilo que feriu a gente que está a resposta. Daquilo que dói tanto. E não é fugindo, não é apagando a luz que isso vai embora, não. É falando, é trazendo à luz. Trazendo à luz aquilo que tanto te machuca. Só assim você vai pensar, você vai sentir, você vai ressignificar e você vai conseguir seguir. Não existe remédio. Não existe. Dizer eu mudo tua vida em 3 sessões, eu mudo tua vida em 2 sessões, eu mudo tua vida. Gente, não é assim. Não é. Leva tempo. Leva tempo, leva compromisso. Aquilo que você mais nega, aquilo que mais dói, é aquilo que você precisa falar. E no momento que você começa a pensar nessa filosofia pessoal, a partir dessas perguntas que eu fiz para vocês, vocês vão começar uma caminhada. Certo? Tá bom? Gente, chegou. Eu achava que ia ser menos tempo nessa nossa live, mas já chegou. E aí, próxima segunda-feira tem mais live. Quando der pra fazer pela manhã, eu faço pela manhã. Quando for meio-dia. Gente, eu só consegui fazer agora. Fazia 20 minutos que eu tinha acabado de chegar do consultório. Desculpa essa carinha, eu tive que botar como é que chama? Esse negócio aqui. Pra ficar mais bonitinha. Porque desde 7 da manhã, pegar. Então é isso. Eu espero que eu tenha feito vocês pensar um pouquinho sobre coisas que são tão básicas e que vão criar um repertório tão incrível se você se permitir pensar sobre. E que é bom. Que no fundo vai ser bom. Tá certo? Essa live vai ficar gravada no YouTube. Aqui fica só um trechinho. A live completa fica lá. Se vocês puderem encaminhar para alguém, eu agradeço demais. E se vocês puderem entrar no YouTube, no canal, vocês se inscrevem no canal, vocês dão like, que isso ajuda a gente. Tá certo? Beijo, gente. Boa noite. Gratidão. Tá bom? Beijo, beijo.